Fala, galera do Elas e o Pai. Calma, você está no canal certo, é isso mesmo. Para você que não me conhece, eu me chamo Gabriela, sou uma das casadas que faz parte aqui do projeto do Elas e o Pai e hoje eu recebi a missão de estar aqui gravando o nosso podcast. E como eu também gosto de ir logo pro assunto, né? Hoje nós temos uma convidada fantástica que, se você olhar aí os nossos vídeos, ela já é uma pessoa, uma figura repetida, famosíssima, né? Amarintz, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Foi uma alegria receber esse convite, chegar até aqui e participar do meu primeiro podcast. Olha que chique. Que demais, né? Seja bem-vinda, viu? E vamos direto ao que importa, né? O pessoal mandou muitas perguntas, loucos para conhecer um pouco de você. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: quem é a Amarintz? Isso é uma boa pergunta. Poxa, é difícil, né? A gente conceituar. Vamos lá, dicionário. Quem é a Amarintz, né? Você me conheceu um pouquinho. Eu sou a número 5, a quinta de 5 irmãos, por parte de pai e mãe. Ainda tem outros aí, nós somos ao total 10 irmãos, né? E deixa eu ver, o que mais? Quem é a Amarintz? Sou cristã, sou psicóloga, sou esposa, sou mãe, sou líder de ministérios na Nova Igreja Batista. E o que mais? Eu acho que um pouquinho é isso. Me fala, que aqui na nossa igreja, aqui em Manaus, né, na Nova Igreja Batista, você trabalha em qual ministério? Atualmente, né? Tá, bora botar isso no plural? Vamos! Quais ministérios você já fez aqui na nossa igreja? Ok, quais ministérios? Eu já fui, né, do ministério do Nova Jovens aqui da Nova Igreja Batista. Hoje eu trabalho no ministério do Nova Kids, que trabalha com crianças de 6 a 11 anos, especificamente o meu, de 10 e 11 anos, a turma do Kids 4, que a gente chama assim com carinho. Faço parte do Ministério de Meditação, que faz as meditações da igreja, do áudio também, da revisão. Olha que legal. Ministério de Publicações, que faz os livros. E, não posso esquecer nenhum, Ministério de Aconselhamento, né, que com todo carinho recebe os irmãos que estão passando por algumas situações e às vezes só quer mesmo um conselho de acordo com a palavra de Deus, então a gente oferece isso. Então, eu acho que é isso. Os ministérios aí. Que legal. Seria mais ou menos isso aí. Né? Amarintz, você comentou que é cristã, né? Nós sabemos, nós que gravamos esse podcast aqui. E como é que foi que você conheceu Jesus? Conta pra gente como que foi essa experiência. Legal. Vou começar assim. Era uma vez. Gostei dessa professora, me empolguei. Que lá vem a história. Espero que você esteja com uma pipoca aí, sorvete assim, né? Como foi? Como será? Me conta. Gente, esse ano eu vou fazer 40 anos de crente, acredita? Olha. 40 anos. Quarentou. Quarentei. Vou quarentar em outubro. Vou quarentar como nova criatura em Cristo, né? Mas eu lembro. Se eu fechar os olhos assim, eu lembro do cheiro, eu lembro de tudo que aconteceu naquele dia. Eu me amarro de contar essa história. Então, eu morava na cidade de Codajás. Codajás, interior do Amazonas. Vale destacar. Né, que você terra vê do açaí. essa pessoa aí dos olhos claros, você pode pensar que ela é lá do sul, né? Não, é do sul do Amazonas. Nem sei se fica no sul, misericórdia, né? Parte de geografia não é muito meu forte. Mas, pois bem, Codajás, que tem a festa do açaí lá, daqui da nossa região do Amazonas. Então, lá tem a primeira igreja batista. E eles fazem sempre uma atividade chamada EBF, Escola Bíblica de Férias. E junta aquela molecada toda, os meninos, e brinca, a semana todinha tem atividade. E no final de semana, na sexta ou no sábado, eles apresentavam um filme para toda a família ir para aquele local. E apresentava um filme, geralmente um filme evangelístico. No final tinha uma palavra. Então eu fui toda empolgada, eu era pequena, fui eu, minha irmã. E eu lembro como se fosse hoje. É uma das histórias que eu mais amo da Bíblia, que é do filho pródigo, né? E o Eli, eu lembro o nome dele, o Eli pregou e ele fez o apelo.
E naquele dia eu entendi que eu era aquele bandido que saiu da casa do pai. Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos. Olha, 7 e anos marcou de idade. essa... Marcou. Aí pra mim, assim, quando você se torna uma nova criatura, no dia que você tomou uma decisão por Jesus, que você se apaixonou por Jesus... Ai, quem não lembra da sua primeira paixão? Eu lembro o vestido que eu tava usando no dia que eu aceitei O vestido não lembro não, mas eu lembro que eu comi bolacha, aquelas bolachas que aqui no Amazonas chama de motor, né? Umas bolachinhas de água e sal. E suco de maracujá, refresco na realidade, que era bem ralinho assim. Lembro. Aí eu levantei minha mão, aí quem aceitava Cristo, não tomava decisão, ia para uma sala reservada para ganhar um lanchinho. E eu ganhei meu lanchinho. E ali, em Codajás, eu aceitei a Jesus. E ali, ao mesmo tempo, foi o momento mais alegre da minha vida, foi o momento mais punk da minha vida também. Porque logo em seguida teve o divórcio dos meus pais, né? E eu digo assim que, ao mesmo tempo que eu perdi, entre aspas, naquele momento um pai, eu ganhei outro, que foi Deus na minha vida. Eu entendi que, independente da situação do meu pai humano, vamos dizer assim, meu genitor, olha que chique, né? Eu tinha um pai que era o meu verdadeiro pai, aquele que pensou em mim e fez com que eu nascesse, e naquele dia eu o conheci. E a partir dali veio assim todo o processo de crescimento dia a dia, aquela santificação progressiva, né, que você vai dia a dia conhecendo mais a Cristo. Aí nós viemos para Manaus por causa do divórcio. Sim. E aqui o negócio pegou. Aí a cidade era enorme, que era acostumado numa cidade que tinha 2 ruas, a rua da frente e a rua de trás, acabou-se. Né? Hoje quando já está bem grande, mas na época só era a rua da frente e a rua de trás. E nós viemos para Manaus. Aí daqui eu fui para a Igreja Presbiteriana de Manaus, meu irmão era de lá. Congreguei lá um bom tempo. E a história é longa, irmã. Qual foi a pergunta mesmo? Como eu conheci a Cristo, como né? que você conheceu a Cristo? Não, mas eu achei interessante. Aí foi para a Presbiteriana. E como que você chegou até a nossa igreja, né? A Nova Igreja Batista aqui em Manaus? Fiquei curiosa. Não estava no script, mas eu já quero saber. Muito bem, não estava no script, mas vamos lá. Né? Adoro contar a história. Então, capítulo 2, episódio 2 da história da conversão, né? Então, nós viemos para cá e lá tem na Igreja Presbiteriana, tem um ministério que é do barco missionário. Então, esse barco vai pelos interiores, levando o projeto de saúde e também a palavra de Deus. Minha mãe cozinhava muito bem, por sinal. Então, ela ia para cozinhar para os médicos, para os missionários, e eu ia junto. O chaveirinho da mamãe, né? Sim. Para passear, não, gente. Era para cortar cenoura, batata, tudo em prol do amor de Jesus, né? E também, quando dava folga, ia numa rabetinha, que a gente chama de barco aqui, uma canoa pequena, contar história para as crianças. Aí, desde lá, já começou. Lá eu conheci o meu digníssimo, né? Olha. O Joênio, que também trabalhava no barco. E nós namoramos. Você tinha quantos anos já nessa média aí? Ai, peraí. Antes do namoro? Não. Quando você conheceu ele? Ai, quando eu conheci Tem o muitas Joênio. jovens que adoram essa parte do love. Do love. Eu olhei pra ele. Ele não olhou pra mim. Ah, meu Deus. Eu gostei primeiro, né? Fica registrado aí. Eu gostei primeiro. Eu acho que eu tinha 17 para 18 anos. Gente, mas era diferente, 1900 antigamente. Não era igual o tempo de hoje, não. Tá? Se empolguem aí as meninas 17, 18 verdade. Anos, não, tá? Então, conheci o Joênio, eu tinha 17 para 18 anos. E quando eu tinha 19, no ano que eu ia fazer 20, mas eu ainda tinha 19, nós casamos. Né? Foram 2 anos e um pouquinho aí de namoro e noivado. Aí nós servimos a Deus lá durante muitos anos, mesmo em várias igrejas filhas, que lá é chamado de congregação, né? Que nós chamamos de igrejas filhas. Quando veio a Amanda, aí vem a tua pergunta, como foi que vim parar aqui na NIB? Eu já conhecia a Nova Igreja Batista, que na época era a Igreja Batista da Chapada. Eu sou dessa época. Que tinha o sonho de Natal. Lá na Chapada tinha a oficina do casamento. Alguma jovem aqui da igreja ficou com a Amanda bebê.
na oficina do casamento. Não sei quem foi não, mas eu levei a Amanda bebezinha para a oficina. Tinha lá o lugar de ficar com as crianças, ela ficou lá para eu assistir. E a gente sempre conhecia, né? Quando a Amanda fez 9 anos, ela... Oh, meu Deus, eu tô falando da vida dela aqui. Ela não gostava de escola dominical. Não gostava de jeito nenhum. E aquilo começou a nos preocupar. Por quê que ela não gostava? E nós começamos a orar. Oramos e viemos visitar depois que teve a mudança aqui para Torquato Tapajós, aqui no endereço atual. Quando nós entramos aqui, levamos a Amanda na sala de aula. Quem foi o professor da Amanda? Primeira vez. Foi o tio Bezerra, pai da Miriam, e a esposa dele. Eu digo que eu deixei uma filha na sala e eu peguei outra 2 horas depois. Apaixonada. Ela apaixonou, ela saiu com os olhos brilhando da sala de aula e ela, mamãe, olha, tem isso, tem aquilo outro. E isso foi um marco, porque nós já éramos adultos, firmes em Cristo, mas a nossa filha não tinha esse amor pela igreja. Sim. E ali nós vimos isso no coração dela. E isso foi um dos marcos que nos trouxe para a Nova Igreja Batista, e eu creio que é um dos marcos até hoje que eu trabalho com crianças aqui, porque isso realmente é fazer a criança se sentir parte de uma igreja que é ativa, que se importa com ela e que fala a palavra de Deus para ela de uma maneira assim, realmente clara, sem muita florzinha. É a palavra de Deus mesmo. E é assim que nós viemos parar aqui. Que história fantástica, gostei. The End, não, dá não. Vai. E você comentou que é psicóloga, né? Tem especialização em aconselhamento bíblico. Me conta como que foi essa escolha por essa profissão. O pessoal fica chocado. Vou só chocar o mundo hoje. Ah, meu Deus. Nunca sonhei, nem sequer, em fazer faculdade na vida. Disse assim, vai ser o que quando tu crescer? Eu disse assim, vou casar, vou ter 5 filhos. Esse era o seu discurso? Sim, sempre. Minhas colegas, até o ensino médio, falavam, né, que queriam fazer farmácia. Me formei na Escola Técnica Federal, antiga ETFAM. Hoje é o quê? O CETAM? CETAM. Hoje é CETAM. E lá... Ai, gente, eu não queria. Eu dizia, eu quero ter 5 filhos, eu quero casar e eu quero ter 5 filhos. Ah, aquilo era a pior coisa do mundo, né? Tu não quer fazer uma faculdade? Não, não quero. E eu casei, esperei 5 anos para ter uma filha. E não tinha feito faculdade ainda? Não. Aí, aquela pressão, né? Sim. Pai, mãe, sogro, sogra, irmãos, marido. Tu tem que fazer uma faculdade, tu tem que fazer uma faculdade. Eu não queria de jeito nenhum. Ai, vou ter paz, sossego, farei uma faculdade. Não é? Vamos lá. Só para provar para todo mundo que... Isso depois já ter engravidado. Já a Amanda, acho que tinha 1 ano e alguma coisa. Olha! Aí eu fiz o vestibular, fiz a primeira opção pedagogia, porque minhas irmãs mais velhas são pedagogas. A segunda opção, coitada, no meio nem lembro qual foi. E a terceira opção era psicologia. Aí eu fiz para dizer assim, viu? Não passei. Mas na hora da prova eu não fui aquela assim, né? Responde qualquer jeito. Não. Fiz minha rotina, orei, Senhor, me ajuda a lembrar de tudo que eu estudei lá no ensino médio, né? Vamos lá, que respondi. Surpresa, né? Passei. Passou. Para a terceira opção. Maior surpresa ainda, que eu achei que ia ser pedagoga. Psicologia, meu Deus, o que é isso? O que faz? O que psicólogo faz? Sério, aí eu fui descobrir o que psicólogo fazia. Fui estudar antes de entrar na faculdade, o que psicólogo faz? Será que eu vou ser isso mesmo? Será que é foi isso assim que Deus quer pra mim? Que eu entrei para psicologia. Eu digo geralmente assim, que às vezes as pessoas pensam tanto que eu vou ser o que eu vou ser, Deus já sabe o que você vai ser. Eu amo matemática, meu sonho era ser professora de matemática ou de física. Olha. Né? Aí veio a psicóloga.
Olha, Marintz, e hoje, assim, só para você ter uma noção, a Marintz, aqui na nossa igreja em Manaus, eu falo isso com propriedade, você é um dos nomes que as pessoas mais procuram. Eu mesmo, jovenzinha no auge dos meus 15 anos, procurei você para tratar traumas que vivi, né? Nem sei se você lembra disso, Lembro, mas quanto que Deus realmente, quando é para ser, o Senhor já sabe, né? Que interessante. E atrelada a essa pergunta da sua profissão, Amarintz, eu acho que a gente ouve muito falar esse questionamento. O que enquanto a sua profissão tem a ver com ajudar pessoas, a ver com Deus? Qual é essa relação hoje? O que você acha, assim? A profissão. Isso, exatamente. Deus, como é usar a sua profissão para Deus? Entendi. 1 Coríntios 10, 31 foi um dos primeiros versículos que eu memorizei, um dos primeiros também que eu ensinei para minha filha, que é, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Aí entra a profissão nesse qualquer outra coisa, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Então, independente de ser psicóloga, se eu fosse uma professora, sendo mãe, eu procuro fazer isso para a glória de Deus. Como que eu posso engrandecer a Deus dentro da minha profissão? Se é para oferecer o atendimento para uma pessoa que não tem acesso ou não tem condições de ter um psicólogo, então eu posso fazer isso. Se é simplesmente sentado e eu vejo que a pessoa tem aquela timidez de ir para aquela sala conversar, tem aquele receio, mas ali do ladinho ela senta, ela já começa, né, a querer aquela sessão de terapia ali, a gente faz ali mesmo. Então, eu sempre tive a noção de aquilo que eu fosse fazer, que seria para a glória de Deus. E uma dica, né, para os jovens, quando você for escolher sua profissão, independente daquilo que você escolha, aliás, antes de você bater o martelo e dizer, é isso, você tem que saber responder uma pergunta. Como que eu posso engrandecer a Deus com a minha profissão? Se você não sabe como engrandecer a Deus com a sua profissão, já é uma dica assim, será que é aquela profissão mesmo que você tem que seguir? Por exemplo, você trabalha com segurança da informação. Psicologia, você até entende, você vai ouvir aquela pessoa, você vai ter aquele tempo para conversar, ela vai abrir o coração para você e tudo. Mas segurança da informação, como é que eu posso servir a Deus com segurança da informação? Boa pergunta, não é não? Fica aí a reflexão, né? Fica a reflexão, mas eu já vou explicar para você. Por que eu usei esse exemplo? Meu esposo é da área da segurança da informação. Então, ele tem as técnicas dele, o jeito dele, e quantas vezes ele já não teve a oportunidade de falar do amor de Deus, de ouvir, simplesmente ouvir. Aquela pessoa, ela chega ali, um amigo, alguém fala sobre sua situação familiar, e ele tem a oportunidade. Entendeu? Então, não, eu sou de segurança da informação, eu não tenho como falar de Cristo aqui. Não, você tem como servir a Deus dentro da sua profissão. Então, essa é a relação que eu tenho da profissão com o fato de ter Cristo dentro do meu coração, em primeiro lugar. Muito interessante, Marintz. E eu gostaria de saber, assim, se existe muitos conflitos, né? Não sei, das pessoas que chegam até você, entre essa relação de fé e psicologia. Como que você lida com isso, né? Se existe essa demanda? É simples. Conflito entre fé e psicologia. E a psicologia. Simples, fé. Aí a pessoa, meu Deus, ela é psicóloga, né? Acabou a pergunta. Não. Deixa eu explicar uma coisinha, né? Quando que vem um conflito? Quando há uma divergência de opinião, de ideias, de valores, gera um conflito. Você tem uma ideia, eu tenho outra. Sim. Dá o conflito. E o que a gente faz para resolver um conflito? A gente senta, Gabi, bora conversar aqui. Eu acho isso, isso e isso. Aí você, não, mas eu não concordo, eu concordo com isso. E para resolver o conflito, você tenta conciliar, você tenta negociar
para ter, né, um equilíbrio ali, uma paz, vamos botar assim. Então, a minha opinião individual é que não tem conciliação entre fé e psicologia. Elas são coisas que divergem. O que vem em primeiro lugar? Como profissional, você tem que decidir. Em primeiro lugar, eu sou psicólogo, eu sou psicóloga ou eu sou cristã? Sim. Porque é isso que vai reger. Então, se eu sou cristã, o que vai reger a minha vida em primeiro lugar é a fé. E isso para mim não tem conflito. É muito simples. Bateu com a palavra de Deus, ok. Não bateu com a palavra de Deus, não, ok. Eu geralmente atendo algumas pessoas e eu prefiro depois que elas passam pelo aconselhamento bíblico com alguém, ou com o líder dele de grupo pequeno, né? Ou com o líder dele de ministério, para que depois, então, venha para, vamos dizer assim, um acompanhamento ou um atendimento. Por quê? Na experiência que eu tenho, é que 80% mais ou menos, e 80% é um número bem grande, Muito. de situações já é resolvido em aconselhamento. Então, você vai, às vezes, procurar uma terapia ou algo que, num aconselhamento bíblico, você já consegue resolver ali. Então, geralmente, quando as pessoas entram em contato, eu sempre pergunto, já passou por aconselhamento e tudo? O que foi feito? O que foi falado? Para, então, eu fazer o atendimento. Para algumas pessoas tem um conflito, sim. Isso, para mim, não tem. Só para deixar claro, Sim, não tem sim. esse conflito. Eu creio que a Bíblia é 100% verdade. Passou, passou. Não passou, não passou. E quando eu recebo algumas pessoas que não creem nisso, eu deixo muito claro que ela é livre para não crer nisso e eu sou livre também para crer. Então, a gente se dá bem. Do tempo que eu atendo para cá, eu acho que só teve uma pessoa que ela não concordou nem do fato de eu discordar dela. Não é? Então, a gente manteve a paz e ela não veio mais. E a gente deixou claro com relação a isso. Agora, outras pessoas gostam de dividir. Não, o que é terapia é terapia, o que é aconselhamento é aconselhamento. Então, isso me deixa um pouquinho preocupada. Por quê? Porque eu creio que eu, Amarintz, eu sou corpo, alma e espírito. Meu corpo não vai embora e meu espírito fica. Né? Minha alma dorme e meu corpo continua andando. As três coisas andam juntas. Então, eu não posso dissociar uma gripe, uma dor de cabeça que eu tenha como algo simplesmente natural. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, né? Então como é que eu vou dissociar isso? Não, corro primeiro uma aspirina. Não, vou correr para um paracetamol, sei lá. E a pessoa lá não para um pouquinho antes, estou com uma dor de cabeça. Diz, puxa, Senhor, estou com uma dor de cabeça, me ajuda. Então, o que eu corro primeiro? Eu corro primeiro para Deus ou primeiro para aquela solução que eu acho que é mais rápida? Não é errado, gente, tomar remédio, tá? Por favor, não estou dizendo isso aqui. Sim. Mas que o meu primeiro pensamento, lembrei até da música agora, ao acordar, né? Sim, seja o Senhor. E quando eu vou tomar o remédio, Senhor, eu sei que tu deste inteligência para o homem para fazer isso. Eu vou tomar esse remédio, Senhor, faça com que ele... Isso é até uma prática lá em casa, né? A gente sempre ora antes de tomar o remédio. Senhor, que ele faça ação completa no meu corpo, né? Que me faça bem. Em nome de Jesus, amém. Tomo remédio, pronto. Então, não é que eu não vou tomar remédio. Não, só vou orar e a dor de cabeça vai passar. Não é isso. Então, as pessoas, elas têm esse pensamento meio conflituoso. E com relação a isso, como que eu lido, né? Com essa situação? Sim. Paciência, irmã. Tem que ter paciência. Porque até a pessoa entender que não tem como dividir algumas coisas, é um processo. Aí, o conflito está mais na cabeça dela do que no meu. Você já tem certeza? Eu já tenho certeza com relação a isso. Sim. Alguns entendem logo, outros não, demoram um pouquinho mais, mas
Depende muito da personalidade, temperamento, da história de vida daquela pessoa e entre outras coisas. Mas o conflito sempre existiu. Que interessante. Só não comigo. E hoje em dia, né, assim, Amaryntes, a gente fazendo uma análise de geração, a geração atual é totalmente diferente de umas gerações atrás. E assim, eu não sei se você, com certeza você está a par do que a internet, do que a mídia hoje mais fala, é sobre uma palavra aí que está super famosa: ansiedade. E eu queria que você, né, enquanto psicóloga, nos explicasse o que é essa ansiedade que o pessoal tanto vem falando, o que você entende enquanto psicóloga, se você, enquanto ser humano, já passou por isso, se você pode falar um pouco a respeito desse assunto. Ok, se eu esquecer alguma delas, tu me lembra. Pode deixar. Tá bom? Sobre as gerações, né? Gerações vão e vêm, e a ansiedade sempre existiu. De geração em geração. Cada geração, na realidade, enfrentou de uma forma diferente. E se você pegar, por exemplo, livros que falem sobre ansiedade, quer sejam livros cristãos ou livros simplesmente científicos, vamos botar assim, vão ter conceitos diferentes. Eu já li vários livros sobre ansiedade e cada um é um conceito. Eu fico, olha que interessante. Olha esse outro conceito aqui, nunca tinha pensado nisso. Cada um vai ter um conceito, cada um vai ter uma opinião. Cada cabeça é uma sentença, já diz o ditado, né? Então é um pouco difícil a gente conceituar ansiedade, mas eu amo coisas simples. Se a gente pegar simplesmente no dicionário e for conceituar ansiedade, diz que ansiedade é uma aflição do espírito, da alma, uma agonia, uma impaciência por algo que ainda não aconteceu, que pode acontecer ou não. Então, praticamente, a ansiedade é sofrer por antecipação. E olha que pode nem acontecer. O negócio é meio... O pior de tudo, né? O negócio é meio pancadão. E de onde se origina, né, de onde vem a ansiedade? O que causa ansiedade? Aí é outro fight, né? Outra briga de de onde vem. E quem sou eu para dizer de onde vem? Mas vamos lá. O que dizem por aí de onde vem esta dita cuja dessa ansiedade? Alguns dizem que pode ser de ordem simplesmente genética, porque vem de geração, essa história da avó, bisavó, mãe, tio e tudo, que tiveram crises. E alguns acreditam que tem o ambiente adoecedor, porque dentro daquela família, dentro daquela casa, tem uma ou duas pessoas que sofrem de ansiedade e a pessoa acaba, botar entre aspas, tá? Por favor, aspas. Sim. Aí, pegando aquele comportamento. Isso é uma das vertentes. Tem uma outra situação que ela pode ser também do seu temperamento, da sua personalidade, que vem de você mesma, da sua constituição, de quem é você. Outra que pode ser também, e aí vem uma das tuas perguntas para o nosso estado agora, né? Que é em decorrência de alguma situação impactante, traumática, e nós passamos 2 anos aí em uma situação bem complicada. Esse período de pandemia, muito, né? Complicado. E isso, para quem estava muito bem, aflorou a ansiedade. Quem já sofria com isso, piorou. Então, é como se fosse... muitos falam isso, né? Que é o mal do século. E essas causas, ok, eu já sei o que causou. Mas a grande questão, Gabi, que eu falo para os meus pacientes, não é bem o que causa. É como é que eu saio dessa? Como é que eu melhoro? Como é que eu saio daqui?
Você olha para um lado, olha para o outro, eu estou no buraco. Ah, estou no buraco, eu sento. Não, quais as estratégias que eu vou fazer para sair daqui? O quanto eu estou engajado para sair disso. É isso que faz a diferença para você sair dessa situação. A ansiedade por si também, né, gera aquela questão. É pecado? É doença? Alguns dizem assim, é besteira, no nosso linguagem amazonense, né? É leseira? É algo que leseira, só para você entender, tipo, tanto faz, né? É pouca coisa, não é nada demais. Não é nada demais, né? Então, o que é na realidade? E as pessoas gastam muita energia nisso, de tentar destrinchar, de tentar entender. Ok, é ansiedade. Simplifica. Gasta essa energia em como eu saio disso. O que eu tenho que fazer para sair disso? Eu vou fazer. A ansiedade, ela é um mal também gerado hoje por duas situações. Uma, tempo ocioso, não faço nada, não tenho rotina, não sei nem o que é isso. O que é rotina? Ou super atividade. Muita coisa para fazer que me atropela. Eu quero fazer várias coisas e uma por cima da outra. E isso vai criando aquela ansiedade. Então, tanto uma coisa quanto outra está atingindo muitos jovens. Isso é um perfil que eu vejo. Alguns chegam, não tem rotina, não tem atividades por fazer, passa muito tempo, né? O gesto já diz tudo. No celular. Passou o dia. E aqueles que não param um minuto. Por quê? É o dia todo com muita atividade para fazer. Esqueci alguma coisa? Não, e é interessante que você já está falando, a minha próxima pergunta tem muito a ver com isso. Além da pandemia, você acha que existe algum outro motivo para estar tendo esse surto? Porque agora a palavra do momento é ansiedade. Então você acha que existe uma outra causa para a gente estar falando tanto sobre ansiedade de forma geral? Entendi. Pode ser que sim. Você tem que avaliar, né? Uma das coisas que eu tenho observado é, número 1, mau hábitos. Você, infelizmente, isso decorreu da pandemia, ok? Maus hábitos que você criou e ficou com você, aquele mau hábito. Não ter um horário certo para fazer as coisas, ou perder muito tempo. A falta de disciplina é um fator terrível. Agora, outro, eu estava lembrando há pouco, né, que pode ocasionar também. Ansiedade, ela é uma emoção, ela faz parte do ser humano. O salmista ele diz assim como a corça anseia pelas águas, eu também tenho essa ansiedade de estar junto do Senhor. Então, ansiedade é pecado. Então, a corça estava pecando e o salmista também. Não, é esse desejo de ter aquilo. Eu quero aquilo, aquele momento. Então, a ansiedade, ela não é um problema. Eu estou hoje super ansiosa porque vai chegar as férias, eu estou querendo viajar, né? Uau, para onde é que eu vou? Isso, aquilo, outro. Isso faz parte. Eu estou ansiosa, hoje eu vou gravar, vou chegar lá, né? Vai ser super empolgante. Isso dá taquicardia. A gente fica suada e dá sede, dá vontade de até ir ao banheiro. E vem essas emoções todas. Essas transbordações emocionais. Justamente. Né? Quando que isso se torna um problema? Quando eu deixo de sentir para ser dominada. Então, eu vou para um lugar que a ansiedade me permite ir. Se eu passo mal lá, eu já não vou mais. Eu passei mal, fiquei com falta de ar no lugar que estava aglomerado. Não vou mais para esse lugar. Então, daqui a pouco a pessoa está confinada, sem ir para lugar nenhum e é ansiosa. Por quê? Porque a ansiedade ela deixou de ser algo que eu sinto para ser algo que me domina. Aí que está o problema. Eu sinto ansiedade, eu, Amarim, sinto. Foi uma pergunta, acho que tu me fizeste, se eu já passei por isso. Sim. Não é? Já passei por isso. E
ao invés de ser aquela ansiedade de não fazer nada, de ficar acuado, a minha ansiedade era justamente o contrário, de me super atarefar. Eu acho que eu já até contei essa história, mas eu sempre conto, sempre repito, que quando a minha filha fez 6 meses de nascida, a festa de 1 ano já estava pronta. Né? A pessoa ansiosa, não, imagina, eu ansiosa. De jeito nenhum, a pessoa estava assim, meu Deus, quando é que chega, né? Tem que passar 6 meses, tem que esperar 6 meses para fazer 1 ano? Pode fazer 1 ano com 6 meses, não, né? Quem foi que instituiu essa regra aí? É mais ou menos isso. Então, aquilo começa a te deixar agoniado. Você não vive o dia que você tem que viver. Você está lá na frente o tempo todo. Ah, eu não posso planejar? Pode planejar. Você pode ir para frente, mas sem tirar o pezinho de hoje. Como que acontece com o ansioso? Ele olha para frente, o pé dele sai de hoje e já está com medo do que tem que vir. Então, o que causa mesmo é esse, que eu vejo em algumas pessoas, não são todas, esse agarrar assim, eu tô com taquicardia, eu tô com ansiedade, e parece que ela vai cultivando aquilo. No primeiro sinal, você tem que procurar ajuda. Por quê? Porque às vezes você, quando vai procurar ajuda, já está no sentido assim, eu quero sair do meu trabalho, eu quero desistir da minha faculdade, eu não quero sair de casa, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero ir para mais lugar nenhum. Então chegou aquela pedrinha que caiu lá em cima da montanha, já está uma bola de neve enorme. Dá para desmanchar a bola? Dá, né? Mas vai dar mais trabalho, entendeu? Sim. Então, hoje em dia, o que causa mais, no meu ponto de vista, além da parte genética, de ambiente, de toda a vivência que nós tivemos, é você não saber, às vezes, conviver com essa situação. Um outro exemplo, a pessoa tem um diagnóstico de diabetes, recebeu lá, não sei nem o que é isso. Você tem que, por obrigação, saber o que você pode comer, o que você pode fazer e viver a vida, aproveitar a vida dentro daquilo. Se como o seu temperamento, a sua personalidade, você tem como característica tendência à ansiedade, que é o meu caso, Olha. então eu tenho que saber todos os pontos, todas as pedras onde eu tenho que pisar e por onde eu devo ir. E ser sempre alerta, para não escorregar e não cair nisso de novo. Interessante. Para você que não sabe, aqui no nosso canal do Elas e o Pai, nós temos um vídeo sobre isso, né? Uma live, já fizemos, inclusive, sobre esse tema. Então, se você está gostando dessa conversa, sugiro que você procure esse vídeo para estar assistindo. Dá um like lá também. Dá um like nesse vídeo que você está assistindo, você que está nos escutando também pelas nossas plataformas digitais, tá bom? E que interessante, né? Eu estou aprendendo muito aqui com você, viu, Amarintes? Eu queria saber se, de modo geral, né, essa pergunta também não estava programada, mas eu acho que está tão interessante, assim, talvez alguém possa estar escutando ou assistindo e possa estar pensando, caraca, Elisa Marintes, eu talvez esteja vivendo um momento de ansiedade, não aquela ansiedade de vou viajar, estou esperando algo interessante, mas estou me deparando e não tenho acesso, não consigo chegar até você de imediato, mas se você pudesse dar um conselho, pode ser um jovem, pode ser uma senhora, pode ser um homem que esteja se encontrando nessa situação de ansiedade. O que você diria para essa pessoa? Um conselho que... Ok. Se você tiver um conselheiro, um pastor, alguém que você possa chegar e conversar, procure, em primeiro lugar, né, esse pastor, esse seu amigo, esse seu conselheiro, e você fale sobre isso. Porque quando eu falo sobre isso, parece que está engasgando aqui, isso já alivia um pouco e eu tenho alguém para me apoiar nesse sentido, né? Se você tiver condições e depois que você passou por um aconselhamento, você quiser fazer uma terapia, é uma experiência interessante. No começo, principalmente, às vezes 1, 2 sessões é suficiente. Agora, quando vem já a bola enorme, isso demanda mais tempo, porque é uma questão de orientação. Agora, a responsabilidade
Se você sente a respeito disso, alguns sintomas, você já pesquisou, e infelizmente talvez você só tenha pesquisado, né? Os sintomas e eu tenho, e foi ficando mais ansioso ainda. A minha sugestão é que você procure assim, como sair dessa? O que eu preciso fazer para sair da ansiedade? E eu digo que isso é como uma receita de bolo. Existe até bolo sem trigo. Eu achava algo inimaginável, um bolo sem trigo. Mas existe bolo de tudo quanto é forma, e tanto material quanto literalmente forma, não é? Então eu não posso dar uma receita de um bolo, assim, como sair da ansiedade de uma forma geral, a não ser assim. Você procura alguém, você vê dicas e você pratica, uma a uma. E eu já vou dar um segredo aqui, que já vai me economizar muita coisa. No primeiro atendimento eu digo, olha, eu vou logo dizer o segredo, porque se eu morrer, acontecer alguma coisa, tu já sabe o segredo. Puxa, Marins não me contou o segredo. Eu vou contar o segredo. Então, os segredos são 2 palavrinhas simples: disciplina e perseverança. E o que é disciplina? Fazer o que eu tenho que fazer, mesmo que eu não queira. O que eu tenho que fazer para sair disso? Se é dar 5 pulos, dê 5 pulos todo santo dia. Dê. Se é fazer atividade física, por isso que eu dei exemplo do pulo, eu preciso fazer atividade física. Fica a dica, faça. Eu não gosto de atividade física. Eu também não, mas eu faço todo dia. Por quê? Porque aquilo que eu tenho que fazer, eu faço mesmo que eu não queira. Porque isso eu sei que vai me trazer benefício, e eu tô afim do benefício. Eu não tô afim. No prejuízo eu já estava, eu quero benefício agora. E a perseverança, que é a chave de ouro. Perseverança é fazer até eu conseguir. Enquanto eu não conseguir, eu não paro. Simples assim. Porque quando você vai nesse processo de tratamento disso, você já quer melhorar no primeiro dia. Agora você levou meses para ficar assim. E você quer no primeiro dia já ficar bom, não é? E não deu certo, parei. Não, você só pode parar quando funcionar. Não funcionou, continua, persevera. E eu sempre dou o exemplo que é como se você fosse para academia. Você vai para academia primeiro dia, chega lá, tô 10 quilos acima do meu peso, quero emagrecer, tá bom. Malha 1 hora, ralado lá. Você sai de lá suado, fedido, né? Diga-se de passagem, dolorido, no outro dia bem pior, e não perdeu nem 1 quilo. E você já quer sair de lá com 10 quilos a menos, não é? Verdade, no primeiro dia eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Então, é um processo e você precisa perseverar, porque você tem um alvo, um objetivo. E meu alvo, meu objetivo é sair dessa. Preciso fazer atividade física? Ah, eu não tenho tempo. Tem. Ah, você tem. Nem que seja 10 minutos todo dia. Você tem. Seja para subir uma escada ao invés de pegar um elevador, sobe, desce, sobe, desce. Você tem como fazer uma atividade física. A gente inventa desculpas. É uma característica do ansioso. Ele inventa sempre desculpas. E entenda, inventa não como um modo pejorativo. Isso vem da questão da pessoa ansiosa mesmo. Eu não consigo, é difícil, não dá, não sinto vontade. É a famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, Poxa, Gabriela. Eu cresci. Não sou eu, é a música que diz. Mas eu lembrei agora. Sim, e na realidade tem jeito. Eu gosto muito dessa expressão, quando a pessoa diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí eu cito João, né? Disse, mas aí vem o agricultor, ele corta e lança fora. Cuidado, ele poda, não é? Então, se eu tô assim, tô torta, não se preocupe não. Jesus vem e poda. E fica tudo bem. Que interessante. Você já estava comentando um pouco, mas eu gostaria de saber se nos seus aconselhamentos, né, nas suas terapias, como que você lida, você já está falando um pouco, mas como que você lida com essa situação das pessoas que chegam até você para tratar, não sei se posso falar essa palavra, a ansiedade. Como que eu lido no aconselhamento? Já mudou a questão da terapia, né? Aconselhamento é a Bíblia. Pega a Bíblia, vambora. O que a Bíblia fala a respeito disso? E em aconselhamento, muitas vezes a pessoa chega e ela vai falar todos os sintomas dela.
E é um pouco chocante porque eu já chego assim, me diz uma coisa, quando foi que você aceitou Jesus? Aí a pessoa, o que você tem a ver com ansiedade? Eu digo, como foi? Aí a pessoa, eu não lembro. Eu digo, eu lembro o dia que eu aceitei Jesus. Eu fico tão feliz toda vez quando eu lembro. Aí eu vou contando pra pessoa. Aí ela fica assim, eu não lembro. Eu digo, vamos fazer um esforço aí. Bora lembrar. E eu faço ela lembrar. Porque quando você tá nesse momento, você fica triste. Você fica amuado, fica assim, meio pra baixo. E quando você lembra de um momento alegre, você fica feliz. Então eu faço, lembra do teu primeiro amor, né? Lembra lá como era, como foi, as suas convicções e tudo. Depois que a pessoa começa a lembrar, a pessoa que não está tão resistente. O que está mais resistente, não lembro. Eu digo, a gente só vai continuar se tu lembrar. Bora lá. Falar do problema é fácil, bora falar de coisa boa. Então, depois que a pessoa lembra disso... É um choque de realidade, porque a pessoa acha que vai chegar e vai falar, e aí, me conta, qual é o problema, né? A gente ouve, a pessoa ela precisa, né, botar isso para fora, e você precisa ter a escuta, porque é amor também, né? Você ouvir aquela aflição do coração da pessoa. Depois que a pessoa fala de como ela aceitou a Cristo, que ela relembra disso, ele disse, vamos lá. Eu pego a Bíblia, abro e disse, o que a Bíblia fala a respeito disso? O que você já leu a respeito disso? Porque eu preciso ter conhecimento para então praticar. Eu quero que a pessoa me dê o bolo pronto. Eu não dou o bolo pronto. Eu digo os ingredientes, digo o supermercado que ela vai comprar, né? Quanto ela tem que ter de dinheiro, tempo, né? Sim. Para ela fabricar aquele bolo. E sai cada bolo desconstruído, que é uma graça. Mas depois saem uns bolos gourmets, assim, maravilhosos. Porque a pessoa precisa ter essa prática. É muito fácil chegar e comprar um bolo pronto. Mas é muito mais legal quando você passa pela experiência de fazer. Então, no aconselhamento, é o que a Bíblia fala. E se você está passando por isso, Amarintes, eu já sei o que a Bíblia fala a respeito disso. E agora? Pratique. Coloque em prática. Com disciplina, fazendo o que tem que fazer. Com perseverança, fazendo até conseguir. Não é fácil. Por quê? A ansiedade, às vezes, ela é como já... O teu suor, ela já faz parte da tua vida. De repente, você precisa tirar aquilo. E é pedacinho por pedacinho ser o que vai saindo. Mas esse pedacinho saindo torna você mais leve. Faz com que você tenha qualidade de vida. Além da Bíblia, eu sempre recomendo alguns livros que são bíblicos, que falam a respeito do assunto, que contam histórias de pessoas que passaram por aquilo e como elas venceram aquilo. Que legal, você pode falar se quiser. Tem um que é de ansiedade. Tem um do Max Lucado, que é O Fim da Ansiedade. E me intrigou o título do livro. Disse, cara, o fim da ansiedade. Quero saber como é que é esse Quero saber como é que ele conseguiu dar o fim nisso. Se ele descobriu, eu quero. Então, fica a dica para você. O Fim da Ansiedade, do Max Lucado. Gostei. Ansiedade tem fim. Olha, muito obrigada. Leia o livro. E, Amarintes, dentro dessa temática, né, ansiedade está bem interessante, como já falei. Teve algum caso que marcou você, assim, profundamente, ou algo que ficou... Eu gosto muito de lembrar do professor Gutenberg. Ele foi meu professor na faculdade e ele contou uma história fictícia, claro, né? Ele dizendo assim, chegou uma paciente no seu consultório sofrendo muito de ansiedade, passando muito mal, e você descobre que ela perdeu um filho e aquilo está causando muito mal-estar nela. E você vai para o próximo paciente fazendo a ficha lá, ouvir primeiro para depois atender. E a segunda paciente também está com sintomas muito sérios de ansiedade. Mas como você vai ver a história, ela é uma mulher muito bem de vida, que todo ano troca de carro. Mas nesse ano especificamente, já está no meio do ano, e ela não conseguiu trocar ainda pelo carro do ano. E isso está deixando ela muito ansiosa. E ele fez uma pergunta.
Quem que está sofrendo mais? A que perdeu o filho ou a que não trocou o carro? Todo mundo olhando para a cara do professor, né? E muitos pensando, que perdeu o filho, não é? Não é? Sim. E a resposta do professor chocou um pouco a gente. Ele disse, as duas. Então, que história me marcou mais? Na realidade, assim, cada história me marca muito, porque é uma história única daquela pessoa que está passando por isso. Pandemia, todo mundo passou por isso, mas cada pessoa teve uma vivência diferente. Então, eu não posso tratar de uma forma geral. São muitas, e eu digo assim, cada uma é marcante. Mas eu lembro de uma especificamente que foi de uma criança. A ansiedade era tão grande que isso foi para o corpo dela, né? Sabe que tem doenças autoimunes que desenvolvem por causa da ansiedade, tem doenças de pele que desenvolvem também por causa do nível alto de ansiedade. E aquilo me impactou muito, como que uma criança daquela idade estava naquele nível, que eu nunca tinha visto nenhum adulto daquela forma. E eu tinha 30 minutos para conversar com ele apenas. 30 minutos. Na realidade, 30 minutos para ele falar e eu falar também. Então, quase nada, né? Sim. Aí eu olhei para ele, para uma criança, esqueci que ele era uma criança completamente, e eu olhei para ele como se fosse uma pessoa sofrendo. E eu disse para ele, olha, presta atenção, nós temos 30 minutos. É a tua vida que depende disso. Fala tudo e fala agora. Eu nunca fiz isso, eu fiz isso dessa vez. Aquele menino, praticamente, ele vomitou as palavras assim. Ele foi falando. Ele não perdeu tempo mesmo, não. Ele falou e eu só fiquei olhando assim, quanto sofrimento numa criança. E graças a Deus, depois de... E foi só uma conversa que eu tive com ele. Depois eu orientei os pais 2 vezes. Ele ficou muito bem mesmo. Fizeram as mudanças que precisavam ser feitas. Porque muitas vezes as pessoas querem mudança, mas não querem mudar. Eu troquei de profissão, literalmente, eu fazia psicologia, mas eu trabalhava em escritório de contabilidade. E eu tive que sair da parte da contabilidade, porque aquilo estava me fazendo mal. Lidar com números e prestação de contas e relatórios, eu estava para ficar louca. E eu disse, não, eu vou agora para a minha área mesmo, que é a área da psicologia. E eu tive que mudar de área completamente. Por quê? Porque eu tinha que ter qualidade de vida. Eu diminuí carga horária de trabalho, eu tive perdas, mas com objetivo. Se eu preciso de mudança, você tem que saber que você precisa mudar. É uma decisão. É uma decisão que eu não posso tomar por você e você não pode tomar por mim. Sim. Cada um tem que tomar a sua decisão e viver com ela. Muitas pessoas eu vejo que querem melhorar da ansiedade, querem ficar boas disso, mas elas não querem mudar. É muito difícil, elas falam, mas não é impossível. É difícil? É. Eu já passei por isso. Mas não é impossível. Eu demorei, eu acho que, para dizer assim, fiquei 100%, depois caí para 99% de novo, né? Porque a gente nunca fica nos 100%. Sim. Eu acho que eu demorei uns 2 anos e meio a 3 anos, mais ou menos. Sendo disciplinada e perseverante. Mais ou menos aí. E as pessoas querem logo. E com mudanças radicais. É a geração do agora, né? Eu quero para agora, eu quero conseguir agora, no clique. Eu quero também agora. Uhum. Que interessante. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que vai estar nos escutando, sobre isso, pra gente finalizar. Eu queria agradecer muito você, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Tá bom, Marintz, ter esse momento com você de partilha de um assunto tão importante, conhecer um pouco de você, dessa sua história maravilhosa. Vou me lembrar agora da bolacha e do refresco de maracujá, tá bom? Queria que você aproveitasse esse momento. Deixa uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, tá bom? Geralmente, quando a gente fala sobre ansiedade, eu brinco dizendo que é o mantra do ansioso, né? Que é Filipenses 4:6. Aí todo mundo, não andeis ansiosos por coisa alguma. É verdade, gente? É verdade. É um mandamento. Não andeis ansiosos. Ele não diz lá
que você não pode ficar ansioso assim, que você não vai sentir ansiedade. Ele diz para você não andar, não é uma continuidade. Mas eu gostaria somente de lembrar que Deus, Ele é totalmente amoroso. Deus é totalmente misericordioso. Deus, Ele é totalmente fiel. Deus é totalmente gracioso e em outras qualidades. E não tem pandemia, não tem ansiedade, nada que seja impossível para Deus. Nada disso. Você pode achar assim que você está sofrendo coisas tremendas, coisas horrorosas. Sim, você pode estar passando por tudo isso. Mas Deus está com você, com todo o amor, com toda a bondade, com toda a misericórdia, toda a graça para estar junto com você nisso. E isso aí é que ajuda. Eu estou no meio da adversidade, no meio da tempestade, e eu sempre uso esse exemplo também, Gabi, porque é algo que conforta o meu coração na hora da crise, na hora da ansiedade. Jesus está lá, deitado, dormindo, tranquilo, porque Ele sabe que aquele barco não vai afundar. Esse barco não vai afundar. Em breve, Ele vai levantar, vai dar uma ordem e vai tudo se acalmar. Não é no seu tempo, é no tempo dele. E isso é que alegra, que eu quero que alegre o seu coração. Que aquele que diz que vem, em breve ele virá. Isso tudo vai passar. Então, nada de ansiedade. Tudo isso vai passar. Amém. Que profundo, Amarinthes. Muito bênção, obrigada. irmã. Até eu fui ensinada que o Espírito Santo falou assim, amém, amém. Que bom. Então, muito obrigada, viu? Eu Você que Coraçãozinho. assistiu aí até o final, muito obrigada. Não esquece de compartilhar com as pessoas, não esquece de dar um like. Lembra que a gente está tentando fazer com que esse canal alcance o mundo. Então, muito obrigada, viu, Amarinthes? Eu E que até agradeço. o próximo podcast do Elas e o Pai.